Não acho que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim. Lancei o velho homem na profundeza do oceano, mas o miserável sabia nadar. Então, às vezes, a gente confunde essa caminhada e acha que santificação é, eu tenho que ir à igreja, eu tenho que bater metas. E, na verdade, não, é um caminhar. Fala, meus irmãos, graça e paz. Sejam bem-vindos ao Pode Chamar, o podcast onde ouvimos o que o Espírito Santo diz às igrejas. Eu sou o pastor Esdras Lins, sou gestor financeiro especialista em investimentos e tenho tido o prazer indelével de poder ministrar a palestra de educação financeira à luz da Bíblia nas igrejas que me convidam. Então, se você chegou de paraquedas nesse canal e tem o interesse de ter uma palestra de educação financeira à luz da Bíblia na sua comunidade de fé, entre em contato com nossos canais de atendimentos, que vai estar aqui na descrição. Instagram, WhatsApp. Só entrar em contato lá, agendar a sua palestra de educação financeira à luz da Bíblia e vamos aí na sua igreja com o maior prazer. Temos tido aí o privilégio nesse período de debater assuntos e estudarmos e conversarmos sobre santificação. Então já tivemos palestras aqui e episódios, né, falando sobre a liderança que leva à santificação, falamos sobre a parte psicológica também da mente, né, se o perdão, se existe santificação sem perdão. E hoje vamos tratar também um assunto muito interessante, voltado para isso, que tem o seguinte tema: da vaidade da mente à mente renovada. Olha que tema inspirado pelo Senhor. E para isso convidei uma pessoa que eu tenho altamente um sentimento exacerbado por ela, tenho uma estima muito grande por ela, uma admiração, que é a nossa irmã Elaine Brito. Elaine Brito, seja bem-vinda ao Pode Chamar. Muito obrigado por ter aceito o convite. Eu, de fato, achei que seria muito difícil a senhora estar aqui conosco, com toda seu profissionalismo, sua experiência. Eu nunca imaginei que a senhora aceitaria esse convite. Muito obrigado. Eu que agradeço muito e acho engraçadíssimo, muito engraçado. Você, de uma hora para outra, como ela é importante. Imagina, a gente é irmão, há muito tempo a gente se conhece, tem uma dívida de gratidão imensa, imensa com a mãe desse garoto, e é um prazer estar aqui, cooperando com esse trabalho. E eu não entendi por que ele achou que eu era tão famosinha que não viria. Um prazer, prazer grande. Elaine Brito e a minha família têm uma relação de amizade muito grande, né? Minha mãe, nossas famílias já se uniram um tempo em relação a acompanhar, né, e caminhar no Evangelho. A mãe da Elaine foi uma mentora pra gente há muito tempo. Não prometo não falar, por favor, porque senão a gente vai chorar aqui. Não, então, se você que está me assistindo tem curiosidade de saber qual é a relação da mãe da Elaine com a minha mãe e a minha família, com o meu pai, vocês entrem em contato comigo que eu respondo, que senão aqui a gente vai chorar. É verdade. Elaine, me conta um pouco de você. Quem é Elaine Brito? Quais são o ministério, seus sonhos, seus projetos? Fala um pouco. Eu colocava isso na época do Orkut, eu sou uma serva do Senhor Jesus Cristo. Essa é a coisa mais deliciosa da minha vida. Eu sou uma pessoa que eu fiz educação religiosa, eu fiz pedagogia. Agora eu devo lançar, meu projeto era 2026, mas meu projeto agora foi para 2027. Devo lançar um livro, que é um resumo de sermões. Sou palestrante, falo em igrejas, mas a coisa mais deliciosa que eu posso dizer, que é o meu título, é que eu sou uma pessoa que foi alcançada pela graça. E isso não vem de mim, é dele, né? Deus resolveu que seria assim e é o meu cartão. Eu, assim, amo a Jesus e amo esse privilégio que ele me deu. Então a minha apresentação é servo do Senhor Jesus Cristo e ponto, o resto é o resto. Que bênção, Elaine. E acredito que esse conceito, nesse posicionamento da senhora, se torna muito também pelo meio que a senhora vive, né? Sim. E aí a gente tem aquelas frasezinhas de efeito que diz: me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E a palavra de Deus diz, né, que as más conversações corrompem os bons costumes. Dentro de Efésios 4, versículo 17 e 18, diz assim: não andeis mais como os outros gentios, que andam na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento. A pergunta primeira que eu quero te fazer aqui nesse episódio é o seguinte: o texto fala de uma mente entenebrecida. Na sua visão, o que leva uma pessoa a viver com pensamentos distorcidos e longe da clareza espiritual? Tem uma coisa interessante nesse texto. Esse texto ele vai usar uma expressão que é muito legal para a gente trabalhar em forca, que é entenebrecidos. Ninguém vai acertar se for brincar na forca com essa palavra. Mas entenebrecidos, ele quer dizer, é um fenômeno que se dá de fora para dentro.
E aí, essa expressão é uma expressão de trazer o escuro para você se vestir do escuro. Não é uma coisa de dentro para fora, mas são as escolhas que você vai fazendo e vai colocando sobre si. E essa palavra que você pega é uma palavra para crente, não estou falando para quem não é crente. Então ele diz assim, cuidado quando você anda com o gentio, não é por causa do gentio, é porque pode ser que você pegue a veste dele e você resolva que essa veste cabe em você, mas não cabe, porque você vai trazer sobre você uma coisa do escuro, do obscuro, do difícil, e você não foi feito para isso. Então, o que acontece com a nossa mente? Quando a gente começa a fazer escolhas, entenebrecer, a gente começa a trocar a parceria com Deus por uma parceria com a nossa mente, com aquilo que é mais fácil, com aquilo que se adapta melhor à nossa carne, né? Que às vezes a gente diz, Satanás, o demônio, não, é a nossa carne. A nossa carne gosta de entenebrecer e parecer com quem está ao nosso lado. Só que como a gente é luz do mundo, a gente precisa passear por esse mundo, mas não pegar a capa desse mundo. Então, é isso, né? Basicamente é isso. A senhora sabe que eu servi, eu acho que quem tá assistindo também sabe disso, né? Servi 15 anos no Corpo de Fuzileiro Navais e lá a gente pratica exercícios constantemente, né? E aí, eu nunca fui muito adepto a exercícios físicos, sabe? Eu não tenho esse desejo, acho que eu nunca conheci esse sentimento de endorfina. Depois que pratico o exercício, tem endorfina. Nunca conheci essa pessoa. Que horror. Eu só saio. Depois do exercício, só me dava ódio e raiva. Mas tinha uma frase interessante quando em poucos momentos na minha vida que eu me juntei, quem gostava de exercício físico, que dizia assim, na hora que tava correndo, falava assim, não negocie com a sua mente. As pessoas falavam sobre isso, porque quando você começa a correr, diz os estudiosos que os 5 primeiros minutos de corrida é horrível, porque é quando tua mente te conduz a desistir daquele momento. Então, se você começar a dialogar com ela, se você começar a negociar com ela, isso acaba te desestimulando, porque a mente ela foi preparada para te poupar energia. Então, ela vai sempre te conduzir ali à inércia, né? E é a função dela mesmo. Pergunta dentro disso, né? Quando você fala que o entenebrecer, né? Trazer para dentro, começa a dar assistência, né? Começa a dar voz à tua mente, né? Isso também se aplica na realidade cristã, principalmente trazendo a luz ali de uma santificação. Se a gente começar a negociar com a nossa mente, a mente ela vai procurar um caminho mais fácil. O caminho do mundo é mais fácil do que a santificação, por exemplo, porque tem que cumprir regras, tem que cumprir ali rotina. O que você pode me dizer sobre isso? Eu vou te falar sobre santificação. O que a gente entende que é santificação, e porque quando se falava na minha juventude, e lá vão alguns anos, se falava de santificação como uma coisa extremamente pesada. Você não pode xingar palavrão, você tem que orar 20 vezes ao dia, você tem que ler a Bíblia toda em um ano. Várias coisas que eram pesadas para uma juventude. Quando a gente vai ficando um pouco mais idoso, mais chegado ao Senhor, a gente começa a descobrir o que é santificação. Eu acho que a grande questão para mim é o que você chama de santificação. Alguns meses atrás eu fiz uma entrevista com 5 pessoas mandando esse título, o que é santificação. Ninguém me respondeu. Caramba. Ninguém. Acho que ninguém sabe. Ninguém teve consideração por mim. Fiquei no vácuo total. E aí eu perguntei ontem para uma menina, ela me deu uma série de normas e regras, né? E aí eu fiquei pensando, será que é isso? E eu acho que santificação, de uma maneira muito resumida, é você querer andar com Deus. Meio enoquiar, né? Pegando Enoque e virando velho. Meio enoquiar. Processo de santificação é o processo de eu chamar Deus para... Deus, eu queria muito que o Senhor andasse comigo. Que o Senhor fosse comigo na sapataria, escolher um sapato comigo. Eu queria muito que o Senhor me falasse se eu faço esse negócio ou se eu não faço esse negócio. Eu queria muito... Isso é o processo de santificação, sem o qual você não vê Deus. O que é ver Deus? Eu só consigo ver o meu Senhor quando Ele está perto de mim. Então a gente criou muito mito que envolve comportamento. E eu tenho muito medo dessa santificação que vira cidadania, que vira moral, que vira ética, e Deus não está no comando. Santificação é você pegar a sua vida, na minha concepção, eu posso estar perfeitamente errada, e dizer assim, Deus, manda nela, eu não sou bom nisso. E aí eu vejo Deus. Sabe quando a gente está entregando Deus para alguma coisa, e a gente fala, Deus, toma conta disso, a gente vê Deus, não é? Toda hora você fala, ai Deus, a gente estava falando alguns minutos antes sobre isso no café, né? Aí eu vi Deus, e às vezes, assim, quem não está no processo de santificação, relembrando, santificação é eu chamar Deus para estar comigo.
Entender que Deus está comigo e querer que Ele esteja, porque Ele sempre está. Mas às vezes a gente nem quer. Porque santificação tem hora que você fala, ai Deus, dá para o senhor ficar sentadinho aí que eu vou fazer uma besteira ali. Uhum. Entende? Então o processo de santificação é uma parceria, é uma coisa meio Enoque. E quando eu deixo Deus de fora do meu projeto de santificação, eu me torno um legalista. É um caminho natural. Eu começo a inventar coisas, eu viro um fariseu de primeira linha. Então a santificação, ela passa, primeiro, eu quero que Deus comece a ordenar a minha vida. Ordenar é de botar em ordem e mandar. Então, é um processo. Quando eu vejo Enoque andando com Deus, eu imagino Enoque um solteirão, completamente. Não é. O cara era casado, o cara tinha bens, era um homem comum. Mas ele fez uma opção de santificação, de se tornar aquele separado, porque escolheu o seu melhor amigo como Deus. É um convite. Eu acho que esse é o grande convite. E nessa de andar com Deus, não é somente estar na igreja, né? Eu lembro lá dos discípulos no caminho de Emaús, né? Uhum. Que Jesus estava ali junto com eles, estava andando com eles, mas eles não estavam conseguindo identificar que era Jesus que estava ali junto ali, né? Então a gente acha que também que muitas vezes tá na igreja, tá cultuando, tá dizimando, tá, sei lá, participando de um projeto missionário, é andar com Deus, e é muito mais do que isso, né? Eu vi um relato no Café dos Pastores de um pastor referência do nosso meio, que nos seus últimos dias de vida, quando os outros pastores foram visitá-lo ali e tal, aí perguntaram pra ele assim, e aí, qual é a tua última palavra, assim, que você pode dar pra gente, de aprendizado e tal? Aí ele fala assim, que eu posso te dizer que por muitos anos eu me envolvi com a obra de Deus, mas muito pouco com o Deus da obra. Pois é. Essa frase me doeu muito, assim. E esse é um comportamento que a gente tem. Muita coisa que a gente faz e que a gente diz que está se gastando na obra do Senhor, na verdade, a gente não está se gastando na obra do Senhor. A gente está se gastando na agência de Deus naquele bairro. E fazendo coisas que o nosso Senhor jamais mandou fazer. Se gastando e brigando com o irmão por causa daquilo. A igreja é um lugar de santos, de Jesus, que é casa de oração. É um lugar para a gente estar ali orando, estar junto. Então, às vezes, a gente confunde essa caminhada e acha que santificação é... eu tenho que ir à igreja, eu tenho que bater metas. E, na verdade, não, é um caminhar. E o Espírito Santo vai trabalhando com você, dizendo, olha, isso você não pode. E aí você diz, mas eu gosto muito, mas vamos trabalhar. É maravilhoso, porque a palavra do Senhor diz que Ele nunca nos deixa sós. Inclusive com grandes decisões que a gente tem que tomar. O processo de santificação é a promessa de Deus dizendo assim, eu estou com você, eu estou buscando para que você fique perfeito. Mas quando você cai, eu estou com você. Então, é muito menos o que não fazer e muito mais o que fazer. Então, eu aprendi que santificação era muito mais o fazer. E eu ainda tenho essa resistência. Tenho essa manha, mas assim, o meu intelecto, a minha caminhada espiritual me diz, Elaine, não, por favor, caminhe com o Senhor. Então, tem coisas que ele vai dizer, eu não quero mais você envolvido nisso. E isso é o processo de santificação. Como é que esse processo começa, eu acho? Começa quando a gente consegue quebrar padrão. E é difícil, né? A palavra do Senhor diz a respeito de pensamento, e a Bíblia não diz que o processo de santificação é uma coisa espiritual. Diz que é um processo humano, que a gente vai dizer assim, Senhor, eu quero que o Senhor fique comigo. E ele diz, vamos caminhar juntos. Quando Paulo começa a falar sobre mudança de vida, ele diz assim, muda sua mente. Para que você possa perceber que a vontade de Deus é boa e agradável, é preciso que haja mudança da sua mente. E aí tem um outro texto que é maravilhoso, que eu acho que é Filipenses, eu saberia de cor, mas não soube, que diz assim, treine a sua mente para algumas coisas. Santificação é um processo de uma mente nova. Porque a gente não quer. A gente é tão tolo que a gente não quer viver em parceria com Deus, porque a gente tem medo de perder bobeira. Uhum. Sabe aquela história da ilustração velha do macaco, que se pegava macaco botando um negocinho pequenininho dentro do vaso, e ele enfiava e não queria largar aquilo e morria por causa daquele vaso. Então a gente é meio assim. E aí o desafio da Bíblia diz assim, olha, sua mente, vamos começar a fazer um checklist na sua mente? E aí Paulo vai dizer, tudo o que for verdadeiro, honesto. E Filipenses 4:8, né? Justo. Se houver louvor, nisso pensai. Isso é um exercício para a nossa mente. E muitas das nossas angústias do homem moderno cairiam se a gente seguisse só esse texto. Se a gente acreditasse em João 3,16 e vivesse só esse texto. O que é que a minha mente está pensando? Isso é verdade? Eu vi? Eu escutei isso? Eu estava lá? E eu estou aqui com a minha mente, muitas vezes vivendo
uma vida de falcatrua, de corrupção, de falta de santificação, porque a minha mente me jogou para um futuro e ela me garantiu que se eu não fizer isso, eu vou me ferrar. Naquele texto, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu falo muito isso até nas palestras, né? Como é que você vai trazer alguma coisa que não tem? E que não é verdade. E que não é verdade. Então, assim, tu precisa nutrir a tua mente com esperança. Por isso Sim. que vem aquela questão dos pensamentos, né? E aí, nesse texto que você fala, né, de Romanos 12:2, né, que é não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Nossa mente. E renovar a vossa mente dói, porque a gente precisa desconceituar algumas coisas, desconstruir algo que foi incutido em nossa mente pelo passado, porque mamãe me ensinou, e mamãe falou que era verdade. Eu não vou freudianamente acusar as mães, não. Eu acho que, assim, pegando o exemplo das mães, muitas vezes a mãe ela dá um leque de coisas boas e a gente, pela nossa personalidade, nossa carne, a gente escolhe o que não é de Deus. Então, assim, a verdade, eu acho que é o que você consegue checar. Tá na Bíblia, é verdade. A sua palavra é a verdade. Tá na sua vida e você sabe contar, é a verdade. Então, uma mente para andar com Deus, ela precisa andar na verdade. Exato. Honesto. Uma mente honesta, porque a nossa mente, ela caminha por aquilo que não é muito limpo na honestidade. Então, eu preciso. Meu processo de santificação começa com dizendo, eu quero Deus perto de mim. É esse o grande processo. Mesmo quando eu estou errado, eu quero, não, Deus, eu quero que o Senhor me venha, porque é muito melhor, como Davi, né? Fazer minha escolha, que o Senhor me puna, que não vai acontecer, do que eu me punir ou a sociedade. Então, o processo de santificação é Deus não larga de mim e eu também não vou largar, porque Deus não nos larga. Então, esse é o grande barato. Eu acho que as pessoas justamente não conseguem viver isso, o que está preconizado isso justamente em Efésios 4:18, que diz assim, pela ignorância que há neles, Sim. pela dureza do seu coração. Sim. Então, Paulo coloca ali a ignorância espiritual e a dureza de coração no mesmo pacote. Tá tudo dentro. Olha só, ignorância espiritual e dureza de coração, tá no mesmo pacote. O que é essa dureza de coração na prática, então? E de como ela impede alguém de experimentar a verdadeira santificação? O que você acha que essa... A dureza de coração... O que ele queria dizer com isso, Paulo? Eu acho que ele queria dizer é quando você respeita demais os seus sentimentos. Ao contrário do que parece. Os meus sentimentos, eles são tão preciosos que eu endureço eles. Eu quero que eles fiquem aqui. Eu quero confiar nos meus sentimentos, no meu coração, por exemplo, de que eu tenho o direito de te odiar e eu consigo sinalizar para você os motivos. E aí Jesus vem dizendo, olha, os duros de coração, eles não perdoam. Eles não conseguem ser dizimistas. Eles não conseguem ser bons com aqueles que são maus. Eles têm o julgamento ferino. Por quê? Porque eles protegem as suas emoções. Eles protegem os seus sentimentos. Então Paulo diz assim, deixa o coração molinho. Deixa o coração molinho. E quem é que pode deixar o coração molinho? Não é humano, é uma ação do Espírito Santo. Eu preciso querer dizer, Espírito Santo, meu coração está duro com relação ao Esdras. Porque ele fez isso. E o Espírito Santo vai ouvir. Meu coração está duro porque eu não consigo confiar que o Senhor vai ser o meu provedor. Então eu preciso de usar desonestidade. E aí ele diz, não fica como um gentio que é levado pelas suas emoções. As suas emoções são ótimas, mas elas são perigosas quando elas não estão pautadas no Calvário. Então, assim, é isso. O processo de santificação, a mim, me parece só uma parceria. Sabe? É só uma parceria. Que a gente pode abdicar dela, dizer, Senhor, eu quero estar cheio de razão. Fica sozinho, então. Não tem jeito. Dentro dessa questão de proteger o sentimento, eu gostaria que a senhora desse uma palhinha daquela pregação que a senhora deu lá na igreja. Eu nem lembro. Que lembra, mas eu vou te conduzir aqui. Porque a senhora sabe que eu sou teu fã, né? Então anota as suas pregações. Pronto. Eu uso as pregações dela, ó, muitas vezes, quando você ouvir minha pregação, tem um extrato da pregação dela, que eu fico ali ó, anotando tudinho. Coitado de mim, miserável homem que sou. A senhora falou lá na igreja, e foi muito brilhante, foi muito conduzido pelo Espírito Santo. Que... Pessoal que está assistindo, perdoa ele, sabe? Eu vi criança, então ele tem uma certa... Tô orando pela idolatria, que ele seja liberto. Não é isso tudo, não. Mas diga lá. Essa é a admiração imensa. Lindinho. A senhora falou lá na pregação lá em Bereia, que ali naquele cenário, né, da multiplicação de Jesus dos pães, Jesus tinha acabado de receber a notícia do seu primo degolado. E aí a senhora disse a seguinte palavra, que quando a gente está passando por um luto, por uma dificuldade, a gente quer que todo mundo pare para viver aquele sentimento disso. Sim. Né? E aí Jesus, ele se afasta, que é até um ato terapêutico, né, de você se afastar um pouco para conseguir se reorganizar na mente.
E aí, mesmo assim, as pessoas se apertam, então ele se esvazia, deixa seus sentimentos de lado para conseguir atender o povo. Exatamente. E a Bíblia diz que ele foi movido de íntima compaixão, né? Pergunta. Essa é a questão da dureza do coração, às vezes, de você proteger seu sentimento. E aí eu ouvi uma vez uma frase também que diz assim, que o cristão é como se fosse a vela. Para ele iluminar, ele precisa ser consumido. Sim. Então, isso também é o caminho da santificação, essa questão de você proteger esses sentimentos, achar que o teu sentimento é maior do que tudo nessa vida e dar muito valor a isso é dureza de coração. Eu acho, volto a falar, a grande questão da santificação vai virar um mantra na minha cabeça durante um tempão, que é chamar Deus para a gente andar junto e ele me direcionar. Santificação nada mais é que isso. Mas quando eu penso que às vezes atrapalha o meu processo de Deus estar comigo, a minha emoção. Por exemplo, pegando o exemplo que você lembrou, com relação a Jesus. Jesus tinha todos os motivos para dizer, gente, tô de luto. Estava correto. O primo dele, amado dele, tinha sido degolado. Estava correta a posição de dizer, olha, vamos dar um tempo para Jesus. E Jesus falando, me dá um tempo. E Jesus fala assim, não, peraí, eu não vou endurecer meu coração por essa multidão, para cuidar dos meus sentimentos. Deixa que Deus cuida. E a gente sabe disso. A gente sabe que quando a gente está muito voltado para a nossa emoção, para nossas coisas, o nosso coração ele se endurece, ele não se amolece. O amolecer está sempre ligado ao outro, a proteger o outro, a cuidar do outro, a dizer não para mim e sim para o outro. Claro que isso aí a gente tem que levar em que nível eu vou fazer isso, né? Mas, de qualquer maneira, ser menos eu e ser mais Cristo. Então é isso. O endurecimento de coração, ele é muito razoável. Não é que você vai ficar uma pessoa ruim. Você vai ficar uma pessoa que vai ter cuidado para olhar e dizer assim, sabe essa coisa que está na moda, dizer não sei quem é tóxico? Parte da premissa de que eu não sou. Eu endureço a minha emoção, o meu coração, para não atender alguém que é tóxico. Quem disse que é tóxico? Eu e a minha emoção. Uhum. Se eu pensar no meu Cristo, aquele bando de discípulos dele, era muita gente tóxica. No último momento, eles vão dormir. Jesus precisando, que gente tóxica, só usou. Entende? Então, assim, a gente tem que ter cuidado com a nossa emoção, porque tem uma coisa agora do narcisismo, do tóxico, que é sempre voltado para o outro. Ninguém fala de o quanto você é narciso, o quanto você é tóxico. Então, eu vou endurecendo o meu coração com essas informações que os gentios vão trazendo para minha mente, e aí eu não quero andar com Deus. Porque eu até usei isso num sermão, e eu acho, quando a gente pega Jesus Cristo é um trouxa. E a pessoa que quer andar nessa terra não quer ser trouxa. Jesus morreu por mim e por você. E ele sabe que ele não fez um bom negócio. Mas ele morreu e morreria de novo. Então, assim, o convite da santificação é eu andar com Deus, que basicamente você pega o Velho Testamento, é o fofíssimo no Velho Testamento. Deus irritado, eu vou pegar você, eu vou bater agora, eu vou bater. Ah, mas se vocês se arrependerem, você é um Deus trouxa. É um Deus... Cara, como é que pode? Não, senhor, só tem que castigar. Mas os dele, ele... É lindo aquilo. Então, assim, o convite da gente é não endurecer o nosso coração para ficar com o coração como o de Deus. É um desafio. Santificação é um desafio no sentido de você querer que Deus te conduza. Porque ele vai dizer, para, Esdras, agora. Volta e pede desculpa. Eu não fiz nada, Senhor. Mas é você que tem que voltar. Entende? É isso. É. E muitas vezes o cristão ali, né, depois de convertido, ele tem as práticas do velho homem, né? Sim. Não sei quem foi que falou isso, foi Lutero, eu acho, que diz assim, eu lancei o velho homem na profundeza do oceano, mas o miserável sabia nadar. Sabe. Então, assim, a gente fica lutando contra esse velho homem que mora dentro de nós o tempo todo, né? E Efésios 4:22 diz assim, despojais do velho homem que se corrompe pelas concupiscências do engano. Mesmo depois de convertido, muitos ainda lutam contra hábitos antigos. Porque é tão difícil deixar o velho homem para trás. E quais são as práticas bíblicas que ajudam nesse processo? Então, é difícil, né? A gente tem que ficar lutando o tempo todo ali contra esse velho homem que vem insistindo. Você acha que cursos, capacitações... Qual é o segredo para a senhora? Como é que a senhora faz para lutar contra o velho homem que existe dentro de você o tempo todo? Olha, eu vou dizer para você, sinceramente, eu gostaria de ser essa pessoa do ideário cristão, que é aquela pessoa que luta, que luta, que luta. Quando você anda com Deus, o acusador ele fica meio sem graça.
voltando ao tema de santificação, Uhum. né? Então, assim, nós temos uma natureza que só será consertada quando a gente receber o corpo incorruptível. E quanto mais a gente se aproxima de Deus, mais limpo a gente fica. Mais com cheiro de Deus a gente fica. Então, quando a pessoa fala assim, eu estou lutando contra o velho homem, é porque o velho homem está sendo muito alimentado. Você não luta, você se conforma. E eu vejo gente, pois é, não sei quem caiu. Não existe ninguém que cai. A pessoa antes de cair é a pessoa que tem o Espírito Santo. Antes da queda, o Espírito Santo diz, cuidado, não vai. Segura, fica, meu filho, meu filho, meu filho. Ninguém cai de repente no mundo espiritual, na caminhada cristã. Então, assim, não existem os de repentes para o velho homem, só quando a gente alimenta ele. Claro que eu tenho coisas que é uma luta e que eu tenho que lembrar que são coisas... Elaine, tá de novo, ó. Você começou de novo. E quem lembra para mim é o Espírito Santo. Então, a gente se torna... A nossa busca é a perfeição. Eu posso ler a Bíblia? Posso. Mas a palavra do Senhor diz um negócio que é muito descontrolado. A gente estava falando sobre isso, sobre como Jesus ele é extremamente assim, né? E ele fala, olha, vai haver um tempo no cara que é profeta, e ele conhece a Bíblia pra caramba, e as pessoas se convertem com o sermão dele, vai chegar diante de mim e eu vou dizer, eu não conheço você. Cara. Vai ter um cara que expulsa demônio. Pô, quando a gente vê um crente que expulsa demônio, a gente diz, esse cara é consagrado, esse cara... E aí Jesus diz assim, olha, expulsou o demônio, Senhor, mas em teu nome... Eu não conheço você. Qual é a parada da santificação? Ser conhecido de Jesus. Ser conhecido é andar com ele. De segunda a segunda. É não ter uma relação mítica, mas uma relação de um Jesus amoroso. E aí, o que é mais legal? Eu não preciso invocar o Senhor Jesus, porque o Espírito Santo mora em mim. A Trindade em mim está. Então, muita coisa que a gente criou para dificultar a nossa caminhada, biblicamente já... A Bíblia diz que a gente foi convocado para ser santo, e ele nos santificou. Santos já somos. Agora, o processo da santificação é... Deixa eu andar com Deus. Deixa eu ver o que ele acha disso. Eu quero comprar um perfume. Vou perguntar para Deus, eu vou perguntar. Por quê? Porque ele é meu melhor amigo. Eu tenho uma amiga, coitada, que ela vive um caos comigo, porque eu ligo para ela toda hora. O que você acha disso? Eu acho isso. É uma amizade com Deus. Enoque, voltando a falar de Enoque. Uhum. Então, assim, quando a gente pensa nessa coisa, o que eu faço para matar o velho homem? Ele foi morto na cruz. Sou eu que ressuscito. E tem hora que quando eu estou começando a ressuscitar o meu velho homem, o Senhor diz, você está ressuscitando ele. Está ressuscitando de novo. Não tem muita desculpa, não. Tudo acho que é questão justamente do coração, né? Da intenção do coração. Quando a senhora falou sobre a questão de pregar, como Jesus falou, né? Que a parte de mim que o foguete eterno que eu não te conheço, mas eu curei, eu libertei e tudo. Sim, Jeú, lá no Antigo Testamento, Jeú, ele mata Jezabel, ele acaba lá com o restante dos profetas de Baal, mas aí no finalzinho, Deus fala assim, ó, que ele não matou, tipo assim, não acabou com toda a idolatria do coração dele. Sim. Então ele fez muitas obras, muito boas, né? Ele concluiu o trabalho. Uhum. Aparentemente, quem tava de fora olhava ele e falava assim, ó, é maravilhoso, ele acabou com os profetas de Baal, todos que faltavam. Né, ele acabou com tudo, ele fez tudo que tinha que ser feito, mas dentro do coração dele ele ainda estava sendo reprovado. E aí Deus vai desconstituir ele ali, né? Então, assim, uma vez eu dei um estudo disso, inclusive, para os pastores. A minha preocupação, e é que eu tento, né, focar nisso, é o seguinte, será que eu estou sendo aprovado por dentro, né? Porque eu posso estar aqui fazendo um podcast, entrevistando pastores, entrevistando pessoas, falando de santificação, levando muitas pessoas para a glória. Mas chegar no final da minha vida, Deus fala assim, aparta de mim, que é... Entendeu? Aquele que tá dentro do coração. É aquele que tá no meu coração. Senhor, será que eu tô sendo aprovado dentro de mim, né? Cria em mim, ó Deus, né? Um coração puro. Olha, é muito forte isso. É forte, mas assim, a gente tem que lembrar que Jeú, ele é de uma época. E aí a gente tem que considerar, né, as direções, né? Então, Deus, Senhor dos Exércitos, Jesus, servo sofredor, e o Espírito Santo, aquele que nos ajuda. Então, quando Jesus diz assim, ao contrário de Jeú, né? Havia uma expectativa de que Jeú talvez resolvesse tudo, inclusive as suas questões internas. E a gente ainda traz essa expectativa muito para os cultos de hoje, para os nossos, digo cultos não estrutura de culto, mas para a nossa maneira de cultuar hoje. Só que Jesus ele vai desconstruir uma coisa. Eu amo Jesus, sabe? Eu sou assim, fora o meu Salvador, a figura, eu acho
Gente, Jesus é muito incrível, porque ele vai dizer assim, deixa eu explicar para vocês como é que funciona o meu reino. Sem mim, vocês podem fazer o que vocês quiserem. Podcast, dar estudo, ser professor da escola bíblica dominical. Mas sem mim, Até dizimar. até dizimar, até ser amoroso, É. até ser generoso. Mas sem mim, nada podeis fazer. O grande problema é quando a vida cristã quer uma santificação sem o Cristo. Entende? Que é uma coisa que a gente pensa assim, a santificação é isso, isso, isso. Isso é ser cidadão. Quando a gente fala, olha, tem que santificar, parar de xingar palavrão, uma pessoa educada não xinga palavrão. Uma pessoa educada não lança olhar, um homem educado, lascivos para uma mulher. Entende? Uma mulher, diz um certo, não é imoral. Então tem coisas que a gente chama de santificação que fazem parte de um perfil de ser bom cidadão, de ser educado. Você estava falando de um diplomata, um homem educado. Não tem nada a ver uma pessoa bem educada. É diferente. O reino é santificação, é uma caminhada com o Todo-Poderoso, com o Deus amoroso, com o maravilhoso. Então é diferente o que a gente chama de santificação. Porque tem muita gente educada, fiel à esposa. Você deve ter conhecido. Sim. Que não tem a mínima relação com Deus. Mas é um cidadão bacana. Não pode mais usar cidadão do bem. Mas cidadão bacana, um cidadão. É um cara que é educado. Então, eu não posso confundir santificação com procedimentos morais, ainda que estejam ligados. É verdade. Ó, eu servi com um camarada meu que é Operações Especiais e ele não professa nenhuma fé, né? Não é cristão, assim, não se posiciona como cristão. Sim. E uma vez a gente vindo do quartel junto de carona, aí ele foi e falou assim, cara, eu não combato, e ele é Operações Especiais, tipo assim, é muito subnichado, as operações que ele faz é muito específica mesmo. E ele fala, cara, eu não combato com meus amigos que traem a mulher. Porque se ele trai a pessoa que dorme com ele, que é a pessoa que vai cuidar dele na velhice, que quando tudo acabar, é ela que vai estar do lado dele, né? Dorme junto, e ele consegue trair essa pessoa, o que ele vai fazer comigo? Que se eu sou um colega de farda. Então, tipo assim, um conceito de uma pessoa que, vamos dizer esse termo pejorativo que a gente fala, né? Tipo assim, do mundo, né? Que não é cristão, e ele guarda princípios muito éticos. Então, não bebe, não fuma, Sim. não xinga palavrão, é um cara muito inteligente, não trai a mulher, ama os filhos, é um excelente pai. E mesmo assim, não. Então, assim, essa questão da ética, a santificação que a senhora falou é muito fato, né? Ele consegue andar sem Deus e não pedir a opinião de Deus para as coisas. Então, assim, e leva a vida muito bem. Tem um livro que eu não recomendo, tá? Quero dizer que não recomendo, que é Como Criar Seus Filhos no Ateísmo. É um livro muito bom, mas não recomendo. E é um livro que fala disso, de cidadania, de criar filhos cidadãos responsáveis, com relacionamento limpo com as pessoas. Maravilhoso o livro. E é um livro sério sobre esse tema de como criar seus filhos numa sociedade cristã sendo ateu. E aí eu pergunto, então é um livro sobre santificação, no conceito de muitas pessoas. Uhum. Então, assim, a santificação sem Deus é ética, moral, sabe? E cidadania. A santificação é um processo onde Deus manda. E ponto. Não tem nada mais. Ai, mas é complicado, eu vou ter que ler Deuteronômio e entender. Não, meu irmão, tem crente santo que é analfabeto. Jamais lerá a Bíblia. Entende? Choca, mas é isso. Jamais lerá a Bíblia. Então, irmão, tem que ler a Bíblia. O irmão que é crente, não vou discutir isso, gente. Não estamos mais em tempo para discutir se crente tem que ler a Bíblia ou não. Já passou, sabe? É igual mandar uma criança hoje que tem um pouco de condição de não estudar inglês. Uhum. Pô, ninguém vai mandar ninguém mais estudar inglês, gente. Tem Ninguém que estudar. precisa falar mais nisso, né? Exatamente. Então, irmão, tem que ir para a igreja. Isso é uma discussão tão rasa para o que a gente está chamando de santificação. A proposta desse podcast é raso. Vamos ler a Bíblia, você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que ir à igreja. Gente, eu tenho um amigo muito querido, e uma vez eu falei para ele, eu tô me sentindo tão enfraquecida, sabe, assim, não tô legal, ora por mim. Aí ele falou, Elaine, desculpa, café com leite, tá? Tá lendo a Bíblia? Mais ou menos. Tá indo à igreja? Não. Tá orando? Não. Então eu vou orar por você. Simples assim. Então, assim, a santificação eu ando com Deus. A minha é aquela, né? Se a sua lei não for maior do que dos gentios, não valeu de nada. E aí Jesus fala, olha, se o teu olho escandaliza, arranca o olho.
Ah, mas é literal? Não, meu irmão. É porque aqui o grau é de andar com Deus, é outro padrão. O que é normal para todo mundo, para você não é. E tem uma coisa, porque o Espírito Santo ele trabalha coletiva e individualmente. Sim, Tem coisas que a mim não é permitido, que ele sabe que eu vou cair. sim. Eu vou dar uma topada naquilo ali. Isso aqui você não pode mais. E eu amo isso. Que ele não faz produto em massa, né? E para outros ele vai dizer assim, quer andar comigo? Você pode isso aqui, de jeito nenhum. É maravilhoso um Deus pessoal. E a gente, quando começa a falar de santificação como processo, eu perco o gostoso de andar com esse Deus que vai me dizendo assim, e hoje, o que, que a gente vai fazer? Santificação é e hoje, o que, que a gente vai fazer? Caramba, que maravilha. E pra pessoa entender isso, ela tem que ter, de fato, uma renovação de mente. Porque não vai conseguir, com mente carnal, conseguir entender esse processo, porque aí ela vai achar que o comportamento dela já é a santificação. Que é que a gente ouve muito, né? O pessoal do mundo falando assim, mas meu pai é bom, meu pai faz obra, ele só não vai pra igreja. E ele só não declarou que aceita Jesus Cristo. Então por que ele vai pro inferno, né? Sim. Aí as pessoas pensam muito nisso, né? Deixa eu só pegar um gancho disso. Eu fui a um sepultamento, acho que é um mês atrás. Um sepultamento de uma pessoa não cristã, um ateu. E no meio do sepultamento, algumas pessoas resolveram falar dele. Que coisa linda. Eu quero aquilo no meu sepultamento, sabe? Me diz que provavelmente eu sou eu que vou te enterrar, né? Eu vou escrever. Não é... Só elogios. Só elogios e elogios verdadeiros. Eu estava lá porque eu fui atingida pela generosidade daquele homem. A morte dele impactou muito para mim também. Trouxe vida, a morte traz vida, literalmente. E eu não sei se no último momento o neto lutou muito para que ele aceitasse Jesus, eu não sei. Não sei se vou encontrá-lo ou não. E aí você olha aquele homem, senhor Lino, segundo as normas que me disseram uma vida inteira, ele era um homem santificado. Mas sem Jesus, você só se torna santo quando você se converte, querido. Você já automaticamente é santo, é separado. Nunca mais você vai ver o inferno. Nunca mais. Você estava com o pezinho para lá e o pezinho às vezes continua para lá. A direção dele, né? Mas o Senhor, quando você está indo para lá, ele fala, não pode, porque tem o sangue do meu filho ali em cima. Aleluia. Amém. Glória a Deus por isso. Então, o processo de santificação a palavra diz assim, seguir a paz com todos. Aí tem uma vírgula, seguir a paz com todos, porque se você não seguir, você não vai ver Deus. Se eu tirar o aposto do texto. Só que a gente quer espiritualizar. Eu, às vezes, estou em guerra com todo mundo. O processo de santificação exige que eu me envolva com o outro. Que eu esteja no embate do dia a dia com o outro. E que eu aprenda, e que eu me aborreça, e que eu diga, eu vou matar esse cidadão. E o Espírito Santo diz, não vai matar ninguém, não. É o embate, a santificação é o embate. Seguir a paz com todos. Porque se você não seguir a paz com todos, você não vê Deus. Se você é brigão, você não vai ver Deus, você vai ver a sua justiça. E aí no meio do texto, Paulo fala, eu tenho que colocar mais um negócio aqui. E Paulo coloca, ele diz assim, e a santificação. É lindinho aquilo ali. A santificação também, porque sem a santificação você não vê Deus. E realmente, quando a gente quer ser santo, tá buscando a santificação, a gente fica juntinho de Deus, a gente vê Deus. E a gente fica meio bobo, a gente fala, ai Deus fez não sei o que, não sei o que, ai Deus não sei o que, não sei o que. Isso é santificação. É quando você vê Deus num bolinho de aniversário que uma prima chegou e trouxe. Você fala, aí Deus mandou ela trazer. Isso é ver Deus. E é um processo de santificação. Quando o teu coração está longe de Deus, a prima foi legal. Quando você está caminhando com o Senhor, você diz, a prima foi legal, mas foi Deus que mandou. E quando está nesse processo de enoquizar, igual você disse, né? Eu vou botar esse corte já no início do podcast. Eu adorei, eu mesmo inventei agora, foi bom, foi bom. Vou botar 2 cortes. O enoquizar e que Deus é... Bobo que tu falou? Não, Deus é... não sei, não pega as minhas heresias, não. Tu falou aí que Deus é idiota, sei lá, uma coisa assim que tu falou. Eu não falei idiota é pesado. Aí eu vou colocar isso num corte já pra... Porque ele é encantado. Olha, gente, eu fico assim... Eu imagino que quando você tem um processo de santificação, nesse sentido, eu imagino não, é isso. Você tem um piripaque, você morre, você não leva um susto de ver Deus, você fala, Deus, cheguei. É porque você descobre a graça de andar com Ele. E tem hora que a gente diz, Deus, não vou santificar. E Ele fala, vem aqui. E às vezes a gente fala, não vou. E aí, o processo de santificação é interrompido, mas Deus está ali aguardando você voltar para a caminhada. Tipo filho pródigo. Tipo o filho pródigo, eu nem sei se eu vou tão longe. Tipo o filho que ficou em casa, sabe? É isso, a gente, como aquele empregado, né, que estava na casa e que ficou ali, que sabia o que estava acontecendo. Então a gente é o queridinho de Deus.
Só que muitas vezes a gente sabe que o que a gente quer fazer, a nossa natureza antiga, tá com medo de perder uma bolinha. E às vezes é uma bolinha, uma coisa mínima, diante do que Deus quer fazer, né? E aí a gente vai se afastando. E para isso, para a pessoa entender isso, ela vai ter que ter a renovação da mente, né? Sim. Ela vai ter que pensar como uma pessoa que está nesse processo de certificação, né? E Efésios 4, versículo 23 diz assim: e vos renoveis no espírito da vossa mente. Sim. Como ele diz lá em Romanos 12, 2 também, né? Uhum. Então, para você, o que significa de forma prática, então, e espiritual, renovar a mente? Como é que é essa renovação da mente? Como é que ela muda essa caixinha, né? Vou anotar aqui. E como essa renovação se manifesta no dia a dia na busca de santificação? Então, vamos lá, são 2 perguntas em uma, né? Como que é esse processo e como que isso se manifesta? Você disse qual era o texto aí de Filipenses, que eu não lembro mais. 4:23. E vos renoveis no espírito da vossa mente. Não, essa não. Tem um texto, irmãozinhos, o irmão que está assistindo aí, por favor, abra sua Bíblia e procura aí no Google que você vai achar. Paulo está dizendo como é que a gente faz para ter paz. E ele vai dar um caminho, um checklist, sabe? É um checklist. Como é que eu consigo colocar a minha mente no modo santificação? Tudo que sair desse checklist, eu digo, deixa eu vigiar isso. Isso é um exercício. Você trabalha muito com essa coisa de mudança de mente? É um exercício. E aí já falei sobre isso e vou repetir. É a primeira coisa que a gente precisa pensar, e aí, meu irmão que está nos assistindo, veja o que você está pensando. Você está pensando aí que está te apurrinhando, está te tirando do sério, está te deixando nervoso. Isso que você está pensando é verdade? Não sei. Então, se não alimenta. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo, tudo que for de louvor. A Bíblia diz o seguinte, que nós somos capazes de controlar a nossa mente. Paulo vai dizer, o que você está pensando é coerente? É verdade? Pensa, que aí a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela vai guardar a sua mente. Então, uma mente nova, ela tem que passar pelo processo bíblico de educar a mente a não gastar tempo com aquilo que não é verdadeiro. Muitas fofocas, elas terminariam se a gente gastasse a nossa mente no que é verdadeiro. Muita atitude a gente teria se a gente gastasse a nossa mente, e a nossa mente é uma coisa impressionante. Muitas vezes pela manhã, eu vejo o que me deixa incomodada, o meu primeiro pensamento matinal. Aquele primeiro pensamento que você tem, filtra ele. Se a gente pega aquele primeiro pensamento, isso é um exercício para o irmão. Primeiro pensamento do dia. Ele é verdade. Você tem certeza que isso aconteceu? Você está apurrinhado e às vezes na manhã você já está com raiva de uma pessoa. E você já está construindo uma conversa com aquela pessoa. É muito louco o que a gente faz com a nossa mente. Uma mente que viaja às vezes um dia inteiro numa mentira. Se não aconteceu, aí você conversa com aquela pessoa. Você faz 1000 loucuras ali e é tudo mentira. Foi sua mente que criou. Isso, o Espírito Santo está insistindo com você, paz, querida, paz, e você está ali. Então, assim, a mente da gente é possível a gente ter controle. Basta você pensar o pessoal que é fisiculturista, o atleta, né? Tipo a gente, assim, fisiculturista. Você, tipo isso. A gente aqui, tá falando sobre mentira e já aqui. Começamos a mentir aqui. Filma aqui, dá um corte aqui. Não Ai, vergonha, meu Deus, vergonha. Isso. Gente, não ore por ele. Eu acho que é uma questão de ajuda, né? Ele tá em tratamento, tá com psicólogo, não se preocupe. Tudo que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo que for justo. E aí, justiça é uma questão que eu sempre acho que ser justo é ser justo comigo. E, na verdade, ser justo é ser justo com o outro. Então, às vezes, a gente tem a nossa mente distorcida de um processo de santificação, de ficar igual a Deus, porque Deus nunca pensa nele mesmo. Quando eu caminho com Deus, eu começo a adquirir uma coisa de... Poxa, Deus, mas isso é meio trouxa. Eu sou meio trouxa, porque eu tô sempre pensando em vocês. É esse corte aí, ó. Deus é trouxa, que você falou. Ai, que horror. Vai ser o primeiro frase. Porque ele tá sempre pensando em nós. E é isso, né? Então, como é que Deus funciona? Na justiça de Deus, não é a minha justiça. A minha justiça diz, um homem que violenta uma criança, que bate numa mulher, que é capaz de tirar o dinheiro de um velhinho, esse homem merece isso, isso, isso. A justiça de Deus diz, se ele conhecer meu filho e ele quiser meu filho, ele vai ficar comigo para sempre. Ele vai viver uma vida eterna plena. E aí eu não vou nem citar exemplos, porque você vai botar isso na internet, de pessoas que Deus salvou, Jesus salvou, e que a gente humanamente olha
nesse tempo e diz assim, poxa Deus, que sujeira. Mas ele... Ele. E aí eu fico pensando, né, como é que funciona pensamento justo. O pensamento justo é no modelo de Deus. O modelo de Deus diz que o bonzinho pode ir para o inferno ou para o céu. Depende se ele aceitou Jesus. O meu julgamento diz que o bonzinho é que merece o céu. Entende? Então, assim, é justo o que você está pensando? É justo. Sobre qual julgamento? É justo em base de quê, né? Sobre qual a lei? Às vezes, só abrindo um parênteses... E é muito saudável eu pensar que eu sou injusto e que a justiça de Deus veio sobre mim para que eu queira esse Deus perto de mim. Entende? É a minha mente que tem que dizer para mim, não abdique. Sabe? E diz que, a Bíblia diz que a nossa justiça é trapo de imundícia. Trapo de imundícia. Caramba. E, tipo assim, eu, às vezes, vendo marketing, né, a pessoa fala assim, faça tal podcast, compre tal produto dermatológico, o melhor do mundo. Tá, o melhor do mundo, segundo quem? Né? O Flamengo é o melhor time do mundo, que dizem, segundo quem? Não crie confusões. Não, Acho que não há necessidade de você, com o seu podcast, já criar inimizade. Me irritei já. Eu acho. Flamengo. Não, eu acho assim. Então, assim, Paulo vai dando pra gente um passo a passo de quem quer andar com Deus. É uma renovação de mente. Porque eu, Elaine, não acho que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável para mim. Mas, antes disso, diz assim, a sua mente precisa ser mudada. Porque com a mente que eu tenho, eu digo, vou dar um exemplo para você bem radical, irmãos queridos que estão assistindo esse podcast. O meu sobrinho tinha uma promessa para ele começar um trabalho uma semana depois, onde ele ia ganhar 3 vezes o que ele ia ganhar. Ele saiu para trabalhar, estava trabalhando como eletricista, desligou todo o sistema de rede, foi quebrar o galho de alguém, consertar um micro-ondas e morreu eletrocutado. 32 anos, deixou uma filhinha e uma mulher. Como é que fica? Para mim, Elaine, essa vontade não é boa, nem perfeita, nem agradável. E aí, a gente leva 1 ano engolindo isso, vivendo isso. Perfeito? Mas a palavra do Senhor diz que eu preciso entrar na mente, entender o que Deus está fazendo, e hoje eu entendo um pouco melhor. Mas a vontade de Deus, ela é boa, perfeita e agradável, porque, de maneira macro, eu entendo que Deus sabe mais do que eu sei. Então, o processo de santificação é andada com Deus, é uma caminhada boa com Deus. E há coisas que eu humana, digo, isso não foi legal, isso não foi bom. E aí, como eu ando com ele, eu discuto com ele. Falo, Deus, como é que o senhor pôde? Isso é um processo de santificação. Tem um livro que eu amo e recomendo, chama-se Decepcionado com Deus. Leiam, é profundo, é maravilhoso. E esse livro aborda exatamente essa questão, quando a vontade de Deus não nos parece nem boa, nem perfeita, nem agradável, mas você não quer abdicar do teu processo de santificação, que é andar com Deus. Andar com Deus não é entendê-lo, mas se fazer entender na caminhada com Ele. É diferente. Eu nunca vou entender a dimensão de Deus. Eu não consigo olhar além da porta quando a porta está fechada. A santificação me faz andar com Deus que sabe o que tem do outro lado da porta. E muitas vezes ele me segura no quarto e eu falo, tá me segurando aqui por quê? Ele falou, Elaine, eu sei o que tem depois da porta. Então, assim, santificação não é ritual, é caminhada, sabe? Caminhada com quem sabe muito. E aí eu tenho que dizer para minha mente, entender que a verdade de Deus é a verdade, que a justiça de Deus é a justiça, que a honestidade que Deus chama de honestidade é a honestidade. E ponto. E então, quando eu caminho com Ele e eu o amo, e eu não amo Deus porque eu o amo porque Ele me amou primeiro, e isso é uma verdade. Se você não se percebe amado por Deus, fica difícil você querer se santificar. Eu tenho um irmão, e assim, maravilhoso, né? Sou muito fã dele. E uma vez a gente estava conversando e ele falou assim, quando eu estou muito aborrecido no meu trabalho, e eu fico muito irritado com Deus porque eu estou naquele trabalho, ele pode, né? Ao contrário de muitos, ele sai do setor dele e ele vai para dentro do carro dele e ele fala, Deus, eu sei que o Senhor me ama. E muito engraçadinho ele falando isso. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. Eu sei que o Senhor me ama. E eu estou muito irritado com ele. Mas eu digo para mim, para minha mente, que eu sei que Deus me ama. Isso é trazer Deus para a sua vida quando está tudo dando errado. Isso é santificação. A santificação, ela é a Bíblia. Não vou discutir isso. Não é orar.
É como se fosse respirar, beber Ah, água, por comer. favor. Ah, eu vou ajudar na igreja. Meu processo. Por favor, gente. Tem Muito gente que ajuda raso. na igreja e não tem relação nenhuma com Deus. E é muito bom, às vezes, no que faz. É o profissional do templo. Sim, É, e é muito bom. é assim. É muito bom. Prega bem. É. E no último dia o Senhor falar: não te conheço. Não te conheço. Você falou muito sobre mentira no início, né? Inclusive quando eu falei que eu era forte. E aí, lá em Efésios Ai, que 4, pecado, 25, tadinho. diz assim: deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo. Sim. Por que Paulo liga o abandono da mentira à santificação? E de que forma as verdades ditas a si mesmo e aos outros transformam o caráter do cristão? Então tu acha que, inclusive, quando a pessoa acha que ela é santificada, ela tá mentindo pra si mesmo, por exemplo. Às vezes a pessoa sabe que não é, mas ela acaba... Porque uma mentira repetida várias vezes acaba se tornando verdade, né? Dizem. Dizem. Então ela acaba tentando se convencer. Tu acha que as pessoas mentem pra si mesmo, muitas vezes dentro da igreja? Ela sabe, no fundo, que ela precisa. Dentro da igreja e fora da igreja. Isso é uma autodefesa para não modificação. A mentira, até quando é dita para o outro, é uma defesa. Eu estou mentindo para que você não perceba a minha deficiência. Eu estou mentindo para você. Você está de dieta? Eu não estou. Comecei ontem. É mentira. Mas é que eu quero que você me admire. Eu quero que você me respeite. Então, a mentira, ela é uma defesa. Uma defesa que afeta o cérebro demais. Mas a gente mente. Então, Paulo está dizendo, não minta. Trabalha com a verdade. Trabalha com a verdade. A verdade, ela liberta, né? Em todos os sentidos. Então, o processo de santificação, volto a repetir, eu acho que esse é o grande mantra, é eu topar andar com Deus. É eu andar com Ele, lado a lado. E aí ele diz assim, por que você está mentindo pro Esdras? Por que você está mentindo? Pode parar. E aí ele me leva a pensar, por que eu estou mentindo para você? Por que eu estou criando essa história? Ah, porque você quer a admiração dele. Ah, porque você quer se proteger. Ah, porque você está com medo. Isso atinge lá a minha relação com ele. Na verdade, eu estou querendo a admiração mais dos homens do que de Deus. E aí isso já é um outro podcast. Sabe que todo podcast tem uma frase, tem uma pergunta pra deixar o entrevistado em xeque, né? Ai, que droga. É. Então aí essa vai a frase, vai a pergunta de agora. Ah, Se você pudesse resumir tudo isso que você falou em uma palavra, a última mensagem, você vai falar, a última mensagem vai morrer. Aí essa mensagem vai ser pode ser gravada. uma frase? É, uma frase. Tipo assim, agora, é o corte, aquele corte quando vai no teu velório, vai ficar aquele preto e branco assim. Sim. Porque essa foi a tua última frase da vida. O que você falaria aí pra quem tá te assistindo? Seja amigo de Deus. Seja amigo dele. Muito bom. Muito obrigado, Elaine, por esse processo. E eu queria a última pergunta agora. A Ué? última da última. Mas não era o último? Não, agora eu juro. Como é que se pronuncia teu nome? Elaine, Elaine, Eliane? Vai ter que cortar isso É. no negócio. O meu nome, o nome de escrito é Elaine, que foi em homenagem a uma amiga da minha mãe. Uhum, Minha mãe jamais me chamou de Elaine, ela só botou esse nome. uhum. Então, os meus amigos, as pessoas próximas a mim, elas me chamam de Elaine porque eu me chamo de Elaine. Uhum. Como é que você se chama? Eu me chamo Elaine. Mas no papel está escrito Elaine. Então, eu tive uma chefe que me obrigou a usar meu nome Elaine, mas eu não me sinto Elaine, eu me sinto Elaine. Elaine, então tá bom. Você Tá bom? identifica. É igual Esdras e Esdras. As pessoas me perguntam, eu falo, Como é que é, Esdras? Eu me chamo de Esdras. Eu também te chamo de Esdras. Então tá É. fechado. Fechou. Elaine, muito obrigado Nada. por ter vindo aqui. Foi um Foi gosto. muito edificante. E gostaria de dizer, tem contato para chamar para pregar? Pessoal lá dos Estados Unidos, eu quero trazer lá para cá. Porque isso aqui vai chegar em várias gerações, né? Em nome de Jesus. Ué, eu em posso várias deixar, nações, né? eu posso deixar para você botar embaixo, porque eu não Pode. lembro o meu Instagram, que tá lá, e o meu telefone, que é super facinho, e eu sou super disposta, adoro. Então pode te mandar mensagem? te procurar no Pode, eu Instagram? prefiro mensagem no Zap, Perfeito. que aí a gente vê. Então, Tá. ó, vou deixar aqui na descrição o contato dela. Quiser levar ela a pregar na sua igreja, é uma bênção. Meu pai se converteu através da Que coisa mensagem linda, dela. isso é a coisa mais Né? linda. Deus usou ela como instrumento e meu pai se converteu através de uma pregação dela, né? Ela foi usada pelo Espírito Santo. Sim, E isso já se total. faz que 20 anos aí que meu pai é convertido para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E aí, para finalizar, você que quer aprender mais sobre planejamento financeiro, investimento, tudo à luz da Bíblia, tem um link aqui na descrição do Impulso Essencial. Você que adquire por aqui, né, pelo canal, tem um desconto. Então vai lá e assista os outros vídeos que vão estar aqui na tela, aqui em algum lugar aqui, falando sobre certificação. Te espero no próximo episódio. Que Deus te abençoe grandemente.